Olá, amigos seguidores do canal Season Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Como hai passado a noite de descanso e o dia que se inicia, espero que tudo hai passado muito bem e com muita paz, saúde e felicidade a todos, tá bem? Vamos iniciar o vídeo de hoje de la manhã, dia miércoles 25 de fevereiro de 2026. Bueno, vamos iniciarmos com o sismo que se passou em Chile, 3.1 em la escala Richter. Este sismo se passou ayer em la noite, 11 de la noite, a 120 km de profundidade, lejos de la Terra e baixa intensidade, Chile 3.1. Depois, Chile 3.4 em la escala Richter, a 154 km de profundidade. Tá bem? 11:16 de la noite, Chile 3.4. Lejos de la Terra, los dos sismos que hablamos hasta ahora. E Venezuela 4.0 em la escala Richter, a solamente 10 km de profundidade. Venezuela em sentido 4.0, intensidade mediana que se inicia a mover-se la Terra, e 10 km foi cerca de la Terra, tá bem? Este sismo se passou às 12:34 de la madrugada. Depois a Argentina, 3.7 em la escala Richter, lejos de la Terra, 278 km de profundidade, las 3:53 de la madrugada. Então, a Argentina não é sentido, pois foi baixa intensidade e lejos de la Terra. Bueno, depois houve um em Peru, 4.0 em la escala Richter, e solamente 87 km de profundidade, cerca de la Terra. Peru há sentido pequeno movimento. Este sismo se passou às 12:12 de la madrugada. Depois sigue Chile, 3.0 em la escala Richter, a 261 km de profundidade, às 4:22 de la madrugada. Então, não há sentido, pois foi lejos de la Terra. Depois, Argentina, 3.0 em la escala Richter, a 130 km de profundidade, às 7:47 de la manhã de hoje. Lejos de la Terra, baixa intensidade, Argentina não há sentido. Chile, 3.0 em la escala Richter, às 8:42 de la manhã de hoje, a 112 km de profundidade. Lejos de la Terra também, baixa intensidade, Chile. A Argentina 3.1 em la escala Richter, a 147 km de profundidade, às 6:45 de la manhã de hoje. Lejos de la Terra, Argentina 3.1, baixa intensidade. Argentina novamente 3.5 em la escala Richter, a 285 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, Argentina 3.5. Este sismo se passou às 6:47 de la manhã de hoje. Depois, novamente, Argentina, 3.12 em la escala Richter, a 129 km de profundidade, às 6:50 de la manhã de hoje. Lejos de la Terra, baixa intensidade, Argentina 3.2. Depois, Chile, 3.7 em la escala Richter, a 75 km de profundidade, cerca de la Terra, às 7:22 de la manhã. Há sentido pouco movimento, em Chile 3.7. Depois, Chile novamente 3.5 na escala Richter, a solamente 8 km de profundidade. Este sismo baixa intensidade, pelo que como foi cerca de la Terra, 8 km, há sentido Chile pouco movimento, que se passou às 8:44 de la manhã de hoje. Depois, Argentina, 3.5 na escala Richter, 68 km de profundidade, às 8:18 de la manhã de hoje. Baixa intensidade, pelo que lejos de cerca de la Terra, Argentina 3.5, 68 km de profundidade. Depois, Colômbia 3.1 a 153 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, 6:38 de la manhã se passou esse sismo. Então, Colômbia não há sentido. Chile 3.3 em la escala Richter, a 120 km de profundidade, lejos de la Terra, às 10 de la manhã de hoje. Não há sentido, lejos de la Terra, baixa intensidade. A Argentina 2.9 em la escala Richter,
a 227 kilómetros de profundidad, las 10:40 de la mañana de hoy. Lejos de la Terra, Argentina, não há sentido com 2.9. E para finalizarmos, Chile, 2.8 na escala Richter, a 168 kilómetros de profundidad, las 12:37 de la tarde de hoy. Então, Chile não há sentido, 2.8 barra intensidade, 168 km de profundidade, lejos de la Terra. Tá bem, amigos seguidores? Então, vamos finalizar o vídeo de hoje de la manhã. Em la noite, regressamos com um novo vídeo de vocês que se passarem la tarde e no início de la noite de hoje. Tá bem? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal e envia para seus amigos, familiares, vizinhos e grupos de WhatsApp. Tá bem? Então, em la noite regressamos. Hasta la noite. Tchau, tchau.